Bom, eu espero não vulgarizar o assunto, assim como muitas outras pessoas que tentam comentar a respeito, mas eu vou também tentar contribuir com algo. Eu estou terminando a leitura de um excelente livro escrito pelo filósofo brasileiro Antônio Paim sobre ética e moral. Claro, o Antônio Paim certamente é um dos grandes filósofos brasileiros. Não está no nível um Mário Ferreira dos Santos, um Gustavo Corsão ou Olavo de Carvalho, mas é um grande filósofo. Mas digo do meu ponto de vista, né? E nesse livro ele chama a atenção sobre a questão das regras, das normas morais, tal, essa coisa que se estabelece por valores religiosos, né? Um conjunto de normas que a partir ali, pelo menos aqui no Ocidente, a partir do estabelecimento dos 10 mandamentos, se forma, né, esse grupo, esse conjunto hierárquico de normas, né, que até como o professor Olavo muito bem explicou, ele é estrutural, não se tratam de normas exteriores, né, de uma simples convenção, mas algo que, em primeiro lugar, vem de dentro do ser humano, né, da sua própria estrutura, do seu espírito, da sua alma, do seu caráter. E o Antônio Paim toca exatamente nesse assunto. Ele fala que mesmo as convenções, as normas que se adotam numa determinada sociedade e que são respeitadas e estabelecidas pela convenção, ou seja, pelo reconhecimento mútuo entre os cidadãos, bom, aquilo vai do caráter daquele grupo, daquela sociedade e conforme o seu espírito, os seus valores, né? Mas ao longo do tempo acontece que, vamos dizer, para haver uma uma lei bem fundamentada, é necessário que haja experiência, né? E que essa experiência, independentemente de haver uma lei escrita ou não, por exemplo, como René Girard explica no Violência Sagrada, para haver o estabelecimento de leis que vão se leis e uma norma jurídica, né, uma doutrina jurídica que vai cuidar das punições, dos processos, né, no sentido de se evitar a, a violência que vai se generalizando, se espalhando, né, por um processo de vingança mútua, né, que acontece entre uma sociedade e outra, por exemplo. Tudo isso requer uma experiência. Essa experiência, ou seja, é uma espécie de amadurecimento que foi se processando, né, que é fato, né, que se processou ao longo do processo de civilização, né? Então todo esse amadurecimento da humanidade, ela vai chegando num ponto em que vão se estabelecendo todas essas normas, essas leis, essas diretrizes, as constituições, e geralmente, né, quase 100% disso está baseado em experiências também religiosas. Os 10 mandamentos são um dos pilares, né, do direito no Ocidente, né, não adianta. E, então, só que a partir do momento que se forma um conjunto de normas, vamos pegar no sentido mais simples, vou tentar aqui explicar. Se forma um conjunto de normas, de regras, de leis e tal, e elas têm que ser respeitadas, ela é formada primeiramente por um grupo que viveu aquilo. E ao longo das gerações, né, aquelas regras, aquelas normas se fazem obedecer. Porém, já a geração seguinte não tem a mesma experiência que a geração que fundamentou todo aquele arcabouço de diretrizes e de valores, tá, né, a partir da experiência. Então eles não têm a mesma experiência profunda deles. E ao longo do tempo, a relação com as leis se torna um tanto artificioso, um tanto mecânico, né, um tanto desprovida de espontaneidade, porque já não se compreende a experiência profunda que foi necessário, se foi necessário viver para chegar àquilo ali, entendeu? E eu percebo que o mesmo, assim, falo do meu ponto de vista, o mesmo muitas vezes acontece com as pessoas que frequentam as igrejas. Me refiro aqui aos católicos, tá? A pessoa às vezes está entrando numa igreja como se estivesse
entrando numa repartição pública. Ela, não digo todas as pessoas, mas existe muitas vezes essa tendência de a pessoa respeitar um certo protocolo quando está entrando numa igreja, do se ajoelhar, do se penitenciar, enfim, mas sem que haja um movimento espontâneo da pessoa para isso. Porque você tem todos os domingos, as pessoas frequentam as missas, seja de manhã ou seja à noite. E muitas vezes as pessoas estão indo ali por, exatamente como estariam cumprindo qualquer dever nas suas vidas, seja pagar uma conta, seja prestar algum serviço social, seja bater o ponto no trabalho, né, entendeu? Então, acaba que muitas vezes a relação com os valores, sobretudo com os valores supremos, se torna um tanto desprovida daquela de uma espontaneidade, né, e de uma experiência mais profunda, uma compreensão do que a coisa é. E ainda isso que ainda existe uma diferença entre o que são os valores religiosos dos valores mundanos, né, os valores uma diferença entre o poder espiritual e o poder temporal, vamos dizer assim. Ou seja, entre o que é o espiritual e o que é temporal. As leis estão no tempo, né? Agora, como gosto sempre de repetir aqui, Dostoiévski explica, né, os irmãos Karamazov e os santos da Igreja Católica também se referem, a Igreja não é uma instituição desse mundo. Portanto, e ela tem uma função para todo mundo, mesmo para as pessoas que não acreditem, ela tem uma função, ela exerce um papel, né? Porque ela ajuda a levantar uma série de questões. Me refiro aqui, por exemplo, pega uma pessoa que é ateísta, né, um ateísta inteligente, ele sabe que a igreja exerce um papel social e um papel até para ele mesmo, porque ele vai lá e ele vai questionar as coisas, vai se questionar também diante de todo aquele aparato, de todo aquele monumento e aquela simbologia e a doutrina sacra. Tudo isso vai despertar uma série de questões na pessoa que, sendo um ateísta autodeclarado, sabe agir com inteligência, sabe que não está numa posição privilegiada, porque o ateísta, o mais imaturo, ele tende a aderir correntes, né? Então ele acredita que, por ele ser um ateísta, então ele está desfrutando de uma posição mais universal, quando não é nada disso, ao contrário, até como o Jacques Maritain explica muito bem, tem um pequeno livro do Jacques Maritain, que acho que é uma palestra dele, em que ele fala sobre o ateísmo contemporâneo. Ele diz isso, a pessoa que adere ao ateísmo de uma maneira muito imatura, né, na verdade ele até generaliza, a pessoa que adere ao ateísmo, né, assim, do fundo do seu coração, né, ela tende muitas vezes a invalidar, a olhar as experiências religiosas das pessoas religiosas para as culturas religiosas como coisas inválidas. E isso proporciona um rombo na inteligência do ateísta que é assim, é quase fatal para a própria inteligência, porque ele vai estar se desconsiderando uma parte fundamental da história, né, da civilização. Não só da história da cultura, né, não só da história das religiões, mas da própria experiência humana, né? Então a pessoa que tende a aderir ao ateísmo de uma maneira um tanto imatura, já o ateísta, né, mais inteligente, ele já corre um certo risco, né, de se perder, né, de reduzir os valores e de reduzir a sua visão de mundo. O ateísta imaturo, ele já faz isso no primeiro ato, já na sua decisão. Então, mas e agora a igreja, né, a igreja católica, vamos pegar a ortodoxa também, elas têm um papel que é fundamental para todas as pessoas, sejam crentes ou não. Ela exerce um papel social, um papel cultural e o âmago dela é indestrutível. E é claro que as pessoas, quando toda pessoa que entra dentro da igreja,
ela tem que perceber que ela está em outro universo. Tanto que as próprias catedrais, as catedrais medievais, elas têm alguns domos dela, aquele domo central, no momento que ela tem, é chamado de nave. Por que nave? Porque ela te transporta simbolicamente para outro mundo. Os vitrais, o formato das portas, os símbolos que estão, que pontilham as paredes, né, do interior, o altar, tudo isso, vamos dizer assim, tem uma função, é uma função que não é mundana, é uma função interior, no interior de cada pessoa. Mesmo porque já a questão da igreja, a eclésia, né, a assembleia, né, seja lá entre os gregos, seja entre os pagãos, né, antes do cristianismo e depois do cristianismo, seja em tempos imemoriais, seja entre os hindus, os budistas, o templo, o altar, ele sempre tem uma função interior, né, ele se dirige ao interior, à alma de cada pessoa. Portanto, entrar numa igreja é uma experiência única. E cada vez que entramos numa igreja, certo, nós sempre, pelo menos recomendo eu, devemos entrar com espontaneidade e com interesse e com curiosidade, mesmo que seja só por curiosidade, mas entrar e tentar entender aquilo, porque é como se estivéssemos entrando dentro de nós mesmos, né? Então ali é um departamento que vai além do mundo. Quando entramos num departamento público, temos que respeitar certos protocolos, né? Não importa em que estado de espírito estejamos, né? Se você vai a um fórum, você vai no tribunal, lá tem que se respeitar e tem que se agir conforme as pautas e tem que falar dentro de uma linguagem também, né? Independentemente, né, de você estar ali espontaneamente ou não. Geralmente ninguém quer frequentar no tribunal, né? Então lá você tem uma coleção de normas que, né, o essencial dessas normas jurídicas, ela também tem a sua base religiosa. É só você perceber que, seja no Congresso, seja num tribunal, num departamento público, sempre tem uma cruz. Por quê? Porque o fundamento último de tudo isso é levar as pessoas para a verdade última, né? A cruz, Cristo crucificado, né, é o símbolo máximo da capacidade de autossacrifício do ser humano para um bem. Portanto, é esse valor superior, supremo, que tem que estar regendo esses valores mundanos, essas leis mundanas. Senão elas perdem o seu significado. Elas podem ser alteradas para coisas que vão exatamente contra o bem do ser humano, né? Então a igreja, mesmo para crentes e não crentes, ela exerce uma função importantíssima. Sobretudo, as pessoas que creem e que frequentam as missas, elas devem entrar sempre, tentar pelo menos sempre quando frequenta a igreja, não agir como se estivesse agindo num setor público, né? Porque a igreja não é um departamento do Estado, né? A igreja é um departamento de outro mundo. Mas para ilustrar melhor o que eu quero dizer, eu vou ler um trecho aqui do Homem do Universo, do Friedrich Schwann, tá? Aqui. É no primeiro capítulo, tá? No primeiro capítulo, que é fantástico, todos os capítulos aqui são fantásticos. O primeiro capítulo, ele está falando exatamente dos valores tradicionais, tá? Daquilo que é passado por tradição. Então tá aqui. E isto nos leva a uma verdade que é demasiadamente perdida de vista pelos próprios crentes, a saber, que a religião, enquanto fato coletivo, se apoia forçosamente sobre o que a sustenta, de uma maneira ou de outra, sem por isso perder seja o que for do seu conteúdo doutrinal e sacramental, nem da imparcialidade que daí resulta. Pois uma coisa é a igreja enquanto organismo social, e outra o depósito divino, o qual permanece, por definição, à parte dos emaranhamentos e servidões da natureza humana individual e coletiva, porque o Friedrich Schwann que explica, é preciso defender o indivíduo do coletivo, como também o coletivo do indivíduo, vida aí um Hitler, um Lenin, né? Querer modificar o enraizamento terrestre da igreja, enraizamento que o fenômeno da santidade compensa largamente, resulta em deteriorar a religião no que ela tem de essencial, conformemente à receita idealista segundo a qual o meio mais seguro de cura é matar o paciente.
Em nossos dias, não podendo elevar a sociedade humana ao nível do ideal religioso, rebaixa-se a religião ao nível do que é humanamente acessível e racionalmente realizável, e que não é nada do ponto de vista da nossa inteligência integral e das nossas possibilidades de imortalidade. O exclusivamente humano, longe de poder se manter em equilíbrio, resulta sempre no infra-humano. Ou seja, né, melhor do que tudo o que eu disse aqui, mas a intenção era essa, entendeu? A gente não tratar a igreja, sejamos cristãos ou não, crentes ou não, não a igreja tem um papel fundamental e ela não só deve ser reconhecida como respeitada. E acho que, sobretudo, para os não crentes, a igreja exerce um papel fundamental. Era isso.